Olá, boa noite. Que a paz esteja com todos vocês. Hoje mais uma quinta-feira, mais um momento aonde nós estaremos aprendendo a palavra do Senhor, como a gente faz todas as quintas-feiras, não é mesmo? Mês passado, mês de março, foi um mês voltado para as mulheres e nós tivemos participação especial de 4 pastoras amadas. Amanhã nós sabemos que é a Sexta-feira Santa, né? E eu convidei hoje para fazer parte desta live um pastor muito querido, filho do meu pastor aqui de Sapezal, do pastor Edilson, o pastor Bruno Binda. Hoje ele estará falando com a gente sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Algo muito importante que nós temos que aprender, algo muito importante que nós temos que fixar em nossos corações. Amém? Então, para a gente iniciar, como a gente faz toda quinta-feira, nós colocamos esse momento, a gente coloca essa live na presença do Senhor, porque tudo vem do Senhor, tudo é direcionado a Ele, e toda honra e toda glória é para o nosso Deus. Então, feche seus olhos onde você estiver, vamos estar orando por este momento. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, obrigada, Senhor, porque mais uma noite, mais uma quinta-feira, estamos aqui reunidos através dessa live para ouvir a sua palavra, para aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. Fale conosco essa noite, use o pastor Bruno, que ele seja muito usado por ti, Senhor, e que todas as palavras que ele nos ensinar venham fixar em nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Bruno, que ele continue sendo bênção na vida de muitas pessoas. Pai querido, nós oramos em seu nome hoje e sempre. Amém. Amém? Amém, meus queridos? Eu vou estar aqui passando o convite para o pastor. Vão falando aí comigo, vão dizendo aí boa noite, como que vocês estão, né? Para que a gente possa, então, estar esperando o pastor aqui neste momento da live, ok? Tô vendo que a Cris já entrou. Boa noite, Cris, tudo bom? Pastor Inês, tudo bem? A paz, a Rosana. Olá, pastor Bruno. Boa Olá, boa noite. noite. Que a paz esteja com o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Que a Muito paz esteja contigo também, em obrigada. nome de Jesus, pastora. Amém. Muito obrigada por o senhor ter aceitado o meu convite. Eu sempre oro a Deus e peço que Ele me instrua, que pessoas que eu posso convidar, que eu sei que conhece, que tem o domínio da palavra, eu sei que é uma pessoa abençoada. E quando eu pensei em fazer essa live, falando sobre a Páscoa, de imediato me veio o Senhor na cabeça, então eu agradeço a Deus por o Senhor ter aceitado estar comigo essa noite. Então, neste momento, eu passo a palavra para o Senhor e a live é toda sua. Amém? Amém. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, em nome de Jesus. Dando boa noite aqui, ó. Quanta gente abençoada, Cristiane, minha mãe presente aí. Deus abençoe, Lucilene. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenho certeza que vai ser uma live abençoada. Tenho certeza que Deus marcou esse momento. E nada melhor do que falar, né, de como todas as coisas começaram, né, como que surgiu tudo isso, né, para que a gente estivesse aí prestes a participar de mais uma Páscoa, né, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele entregou a sua vida por nós. Né? Então, é algo maravilhoso isso. Glória a Deus, Alessandra, Deus abençoe, paz, saudade de vocês. Olha, e eu vou falar uma coisa. Saudade de vocês e do Mato Grosso, hein? Mato Grosso. Mato Grosso, uma bênção. Nossa, eu gosto muito daí de Mato Grosso. Gosto de Sapezal. Povo de Sapezal, um povo abençoado, um povo diferenciado. Glória a Deus. Então, eu me sinto muito bem quando eu estou aí em Sapezal, né? Nós tivemos aí a última campanha. E estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o áudio? Estou te ouvindo bem, aham. A última campanha que nós tivemos aí em Sapezal foi maravilhosa.
né? Foi tremendo. Foi, Uhum. foi tremendo. E recebi alguns testemunhos de alguns irmãos da igreja, né? Então, glória a Deus por tudo isso, né? Amém. Glória a Deus. Pastora Soraya, relacionado à Páscoa, né? Esses dias eu estava refletindo a respeito da Páscoa. E a Páscoa, ela não é, muitas pessoas elas não têm o entendimento real do que é a Páscoa, né? Como surgiu a Páscoa. Muitas pessoas pensam e entendem, se alguns irmãos, no final a gente pode até abrir para perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma Sim. pergunta. Uhum. Muitas pessoas, elas não entendem o que é realmente a Páscoa, onde começou. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que a Páscoa ela começou quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, né? E ressuscitou. Se algumas pessoas perguntar quando é que surgiu a Páscoa, né? Muitos não vão saber responder e alguns vão pensar que surgiu a partir ali da ressurreição de Cristo. E quando que na verdade a Páscoa ela já surgia antes, muito tempo antes, né? A Páscoa ela surgiu, né? Explicando para algumas pessoas que talvez ainda não saibam, mas a Páscoa ela surgiu quando o povo de Israel, da descendência de Abraão, estavam lá escravizados no Egito. O Senhor ele envia 10 pragas ao Egito, né? Como nós sabemos, e a última praga é que o anjo da morte iria chegar e iria matar todo o filho primogênito das casas, das famílias que não tivessem a marca do sangue nos umbrais das portas, né? A marca do sangue do cordeiro. Né? Então foi instruído para que como que funcionou? Para que não morresse o primogênito de alguma família. O Senhor instruiu para que aquela família matasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro, esse teria que ser o pai da família, o sacerdote do lar, ir lá na porta e passar aquele sangue nos umbrais das portas, passar na parte superior daquela porta, para que no momento que o anjo da morte passasse, aquelas pessoas, aquele filho primogênito viesse estar protegido e não viesse morrer pelo anjo da morte que iria passar. Ali surgiu a Páscoa, né? Então existem alguns itens que fazem parte da Páscoa, que são as ervas amargas, né? O pão ázimo, que é o próprio cordeiro, né? Ali surgiu a Páscoa. E o significado da palavra Páscoa é passar por cima, pular além da marca. Isso significa, o que quer dizer isso? Que quando o anjo da morte viesse, a casa que tivesse a marca nos umbrais com o sangue do cordeiro, o anjo então iria poupar aquela família, aquele primogênito. Então ele ia passar por cima, poupar, pular além da marca. Né? Então isso é o significado da Páscoa em si. Ali surgiu a Páscoa. E com isso, a Páscoa ela virou uma tradição que é comemorada sempre. Então a Páscoa, sempre comemorada pelos judeus, traz a lembrança do tempo que eles estavam escravizados lá no Egito, traz a lembrança. Então, pessoas até o dia de hoje vai comemorar a Páscoa, quando eles sentam, eles vão lembrar as ervas amargas, mostram para lembrar os anos amargos que eles viveram lá e tudo mais. Então, eles lembram, a Páscoa é para eles lembrarem do livramento que Deus deu para o povo que estava escravizado por aproximadamente 430 anos. Então, a Páscoa surgiu aí. O Senhor Jesus, ele veio e ele era judeu, mas ele não pregou o judaísmo. Jesus ele nunca parou para pregar o judaísmo. Por que eu estou falando isso? Ele não parou para defender uma religião. Ele veio para demonstrar que ele era o Cristo Salvador, o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Então Jesus ele não veio para pregar o judaísmo. Porém, Jesus ele participava das tradições judaicas, né? Então ele participava da Páscoa. E quando acontece tudo isso na vida de Jesus, seu ministério vai avançando cada vez mais. A partir dos 30 anos ele começa o ministério. É quando chegam os momentos finais da sua vida aqui na Terra, né, como humano. Hoje estou um pouquinho com a rinite atacada aí, mas tá tranquilo. Tranquilo. Jesus como humano, ele esteve aqui e surgiu o seu ministério. Nos momentos finais do seu ministério, deixa eu acompanhar aqui. Nos momentos finais do seu ministério, Jesus, então, ele simplesmente ele morre numa sexta-feira
e ele ressuscita num domingo de Páscoa. Ou seja, a Páscoa ela não surge a partir do momento em que Jesus ressuscita. A Páscoa já existia. Porém, Jesus ele ressuscita num domingo de Páscoa, demonstrando que ele é o Cordeiro sacrificado que retirou o pecado do mundo, né? Então, é por isso que nós cremos que a festa da Páscoa ela é uma ligação direta com a ressurreição de Jesus, demonstrando que ele nos livrou do mundo de pecado, do mundo da escravidão do pecado. Da mesma forma que a Páscoa, para os judeus, significa que quando eles participam da Páscoa, eles lembram que eles eram escravos e hoje são livres. Nós, que temos Jesus na nossa vida, quando a gente participa da Páscoa, a gente lembra que Jesus morreu e ressuscitou, mostrando que nós éramos escravos e hoje somos livres nele. Somos livres na ressurreição com ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele, né? Falando do quê? Que a nossa vida, quando nós morremos, entregamos a nossa vida, os nossos desejos, a nossa carne, os desejos carnais com ele, quando nós morremos, matamos a nossa vida, nós perdemos a nossa vida em Cristo, nós ressuscitamos com ele. E esse ressuscitar é em glória, esse ressuscitar é em milagres no Senhor Jesus. Então, o significado em si da Páscoa ele é algo que o Senhor Jesus estava alinhado lá atrás. Lá atrás, quando as coisas ainda estavam, quando eles estavam lá escravizados, passando pelo processo de libertação, começou lá atrás. Porém, Jesus ele trouxe dando um novo significado para a Páscoa, dando um novo significado para a Páscoa. Então quando chega esses dias, né, da Páscoa, da ressurreição de Jesus, é importante nós também lembrarmos um pouquinho mais profundo que Jesus ele não nós aqui nós temos um calendário, né? E é completamente diferente do calendário judaico. Sim. E o fato de nós termos essas diferenças, a Páscoa ela é alinhada de acordo com a viração da lua. Então, quando entra a fase, por isso que a Páscoa ela nunca cai no mesmo dia, não é igual ao Natal. Natal é todo dia 25 de dezembro. De né? dezembro. De dezembro. Agora a Páscoa já não. A Páscoa é de acordo com a lua. Quando inicia-se a nova fase da lua, ali entra a semana da Páscoa de acordo com o calendário judaico, né? Com toda a contagem que eles fazem. Então, o nosso calendário segue aquilo que os judeus estão trazendo como informação. Porém, uma coisa só a título de curiosidade, o nosso calendário sendo diferente sempre vai cair no domingo, é trabalhar para cair no domingo. Porém, de acordo com os estudos mais profundos, na lei judaica, no processo do judaísmo, a Páscoa ela aconteceu em outros dias. Em outros dias. Por isso que nós levamos a Semana Santa. Esse ano, olha só que interessante, esse ano de 2021 coincidiu realmente da manhã, sexta-feira santa, ser exatamente uma sexta-feira santa lá em Israel também. Então, não é uma coisa que acontece todo ano, que está acontecendo esse ano. Lá em Israel sempre, por exemplo, aqui caía num dia, lá teria caído em outro, não coincidia. Agora, hoje vai coincidir exatamente. Lá em Israel, quando o mesmo dia que Jesus estava passando pelo martírio, vai ser o mesmo dia aqui, vai coincidir. Então, domingo, sendo Páscoa aqui, vai coincidir exatamente com o calendário judaico, sendo Páscoa lá também. Então, nós estamos numa Páscoa de 2021 bem diferenciada, onde as coisas desse ano, onde as coisas realmente estão encaixadas. E isso eu achei interessante, porque isso eu estava estudando a respeito desse ano 2021, sobre quando iria cair a Páscoa e tudo mais com o calendário judaico. Eu estava estudando antes mesmo de você me convidar para a live. Olha que legal, isso uma semana e meia, 2 semanas atrás eu estava vendo isso, e aí você me convidou para participar da live e falar sempre a respeito da Páscoa, né? O verdadeiro sentido da Páscoa. Por que todas essas informações? Se tiver alguma pergunta, algo que você queira colocar, só me interromper. Tá, Tá bom? Pode ter. Tá, o assunto está muito interessante.
Esse negócio do calendário ser diferente é algo que eu tenho certeza que poucos sabiam, né? Então, é algo muito Sim, interessante de conhecer. exatamente. Ô, Helenice, abençoada. Então vamos lá. Aí que acontece. Por que eu expliquei tudo isso? Porque as pessoas que não sabem isso, elas não entendem o sentido da Páscoa. E o cristão que não conhece os sentidos daquilo que a palavra de Deus pede para a gente fazer, um cristão que não conhece os sentidos, ele vive por intermédio de uma obrigação, ele vive por intermédio de regras, ele vive por religião, ele segue. Ah, tá todo mundo indo, participando da Páscoa, então eu vou fazer. Ah, tá todo mundo Vou fazer e também. não conhece. Exatamente, o evangelho não é isso. O evangelho não é eu ir no embalo da experiência de alguém, mas é eu ter as minhas próprias experiências. Esse é o evangelho. Tanto é que Jesus, abrindo parênteses, Jesus, quando enviou os 70 discípulos, cada um teve a sua experiência dos 70. Todos voltaram e falaram: Senhor, voltaram maravilhados, Senhor, no teu nome a gente expulsava os demônios. Eles se sujeitavam, as pessoas eram curadas. Era extraordinário. Mas cada um dos 70 tiveram a sua experiência. Agora, não mostra na Bíblia que voltaram e só 15 dos 70 tiveram experiência. Ah, nossa, é verdade, hein? Imagina, chega o fulano e fala assim: realmente, mestre, ó, comigo não aconteceu, mas eu vi, aconteceu com ele. O evangelho não é isso. O evangelho é de todos nós temos as nossas experiências. Por isso que nós devemos estar atentos ao que faz sentido para o cristão. E muitas vezes o que faz sentido, realmente que Deus quer que faça sentido para nós, não tem nada a ver com aquilo que estamos fazendo. Não tem nada a ver. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus e a gente está seguindo algo na presença de Deus. Estamos lá seguindo algo, porém, o que eu estou fazendo não tem sentido nenhum para aquilo que Deus quer que eu faça. Mas, pastor, como identificar isso? Identifica-se isso mediante aquilo que realmente faz sentido na palavra de Deus. Por que Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa? E por que a Páscoa é estabelecida até hoje e nós fazemos parte dessa festa? Justamente para que a gente traga lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Perceba que não é por mim, é por nós. Eu e você, pastora Soraya, nós estamos aqui com outras 9 pessoas que estamos falando de Páscoa. A Páscoa ela não se relaciona a algo a mim, nem a você, mas a nós. Então, Todos nós, Páscoa né? nada mais todos nós, a Páscoa nada mais é que alguém morrer para que outros pudessem nascer. Alguém morrer para que outros pudessem receber esse meio de salvação. Então, o real sentido da Páscoa não se relaciona, não se isola a mim, Bruno. Ah, então Jesus, na Páscoa, ele morreu por mim. Também, porém, relaciona-se a todos. E muitas vezes, nós como igreja, nós precisamos abrir mais os nossos olhos e olhar ao redor e ver que não se isola a mim a morte de Jesus, mas a todos que o aceitam. É a Páscoa que está fazendo a gente fazer essa live. Exatamente. É a ressurreição dele que está fazendo a gente fazer essa live. Então perceba que unifica a nossa vida. Você está a 2.200 quilômetros em mim. Só que essa unificação da Páscoa está fazendo a gente estar unido aqui com outras 9 pessoas. Olha como é forte. Por quê? Porque esse é o sentido da Páscoa. Unir, não dividir, expandir o reino, expandir a novidade, expandir aquilo que o Senhor fez por nós. E nós que somos cristãos, para obedecer algo. Tem muitas pessoas, talvez tem alguém nessa live que fala assim: pastor, eu não consigo obedecer a Deus em algo que ele me pede. Eu tenho dificuldades em obedecer a Deus. Por que eu tenho dificuldades? Por que muitas vezes algumas pessoas, alguns cristãos, têm dificuldades em renunciar a algumas coisas? Seja um pecado, renunciar a alguma coisa, seja uma fraqueza, seja um julgamento, seja uma fofoca. Por que pessoas têm essas dificuldades? Justamente porque não encontraram o sentido. Uma pessoa que encontra o verdadeiro sentido da igreja, ela não vai ter dificuldades em obedecer. Porque entender o sentido
faz eu compreender o que Deus quer de mim. Então, porque, nossa, realmente eu... Até mesmo porque nós somos a igreja do Senhor aqui na Terra, né? E se a gente não consegue compreender esse sentido, o verdadeiro sentido da Páscoa, e cai naquilo que o Senhor está nos ensinando. Fazer apenas por fazer apenas por conveniência, falar apenas por conveniência, porque todo mundo fala, porque todo mundo, né? E não é esse o sentido. Então, o que a gente vê? Num tempo que nós estamos vivendo, que é a da pandemia, né? Um tempo difícil, a gente tem que falar do amor de Cristo, a gente tem que falar que foi feito por nós. E nada melhor do que falar neste momento da Páscoa, né? Todos os momentos nós temos que falar, mas esse momento é um momento, como o Senhor está nos explicando, é um momento de união. Então, vamos nos unir, entendendo a Páscoa, entendendo o significado, o valor disso para a nossa vida espiritual. Exatamente. Porque o que faz sentido para alguém, quando algo faz sentido para nós, a gente tende a nos dedicar melhor naquilo. Qualquer ser humano, qualquer empresa. O papel de muitos empresários, o que eles fazem? Eles pegam, né, empresários, grandes empresas, quando eles pedem algo, junto com aquele algo que eles pedem, eles trazem números, resultados, motivos pelos quais precisa fazer aquilo. A pessoa, quando ela vê aquilo, ela não vai enxergar só a tarefa, mas ela vai enxergar o resultado daquilo. Então, na hora que ela começa a fazer aquilo, ela começa a enxergar, ela enxerga o resultado, ela começa a falar, faz sentido mesmo. Por que eu estou fazendo isso aqui? Ela enxerga a tarefa dela com mais clareza, com mais prazer, porque ela vê que tem sentido. Pessoas não gostam de fazer nada que não tenha sentido. Por exemplo, faz sentido uma pessoa estar lá namorando, noivando, sem querer casar? Não faz sentido. Faz sentido um namorado falar assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu não quero você como esposa. Você vai olhar para ele e vai falar assim, cara, não faz sentido o que você está falando. Não faz sentido você estar com a moça e não querer casar com ela, ter algo mais sério com ela. Ah, não, porque eu gosto da minha vida de solteiro. Não faz sentido. Por quê? Porque casamento não é isso. E vice-versa, tanto namorada, a parte da mulher também com o rapaz. Da mesma forma, nós com os cristãos. Não adianta eu estar na presença de Deus e não entender o sentido das coisas. Ah, eu estou na presença de Deus, mas às vezes eu fofoco um pouco. Às vezes eu julgo um pouquinho. Às vezes eu minto. Só às vezes. Não faz sentido. E por que a pessoa está fazendo isso? Porque ela não entendeu o sentido da morte de Jesus para ela. E um pouquinho mais profundo aí, a Páscoa em si, quando significa poupar. Agora eu faço uma perguntinha. Páscoa significa poupar, pular além da marca, passar por cima. E Jesus, na Páscoa, foi o único que não foi poupado. Para que nós pudéssemos receber esse livramento. Agora pensa, Jesus, o único que não tinha culpa nenhuma, é aquele que não foi poupado para que nós pudéssemos. Ele estava aqui para que a gente fosse guardados por ele. Olha que coisa linda. Nossa, e um pouquinho mais profundo. Jesus, então, quando ele não é poupado, ele se estabelece algo ali, em algo chamado ceia. Isso está em João capítulo 13, que ele diz assim, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia, nós devemos lembrar que Jesus morreu por nós, na cruz do Calvário, ressuscitou. Que dia? Na Páscoa, onde ele não foi poupado para poupar a mim. Então, a Páscoa ela vai cada vez mais profundo, mais além, para que eu entenda. E depois que eu começo a entender esse sentido, eu começo a participar da Santa Ceia diferente. Eu começo a participar da Páscoa diferente, para que eu possa ter um novo sentido em tudo isso que está acontecendo na minha vida. Até mesmo porque, professor,
não é apenas uma data comemorativa, não é mesmo? Por muitos Não. anos, Páscoa foi vista apenas como uma data comemorativa. E quando a gente começa a abrir a nossa visão, né, para o verdadeiro sentido da Páscoa, a gente vê que não é uma data comemorativa. Não é algo que a gente comemora uma vez por ano, passou a Páscoa, passou, beleza, está tudo bem. Não, a gente tem que viver isso todos os dias. A gente tem que viver essa Páscoa, viver abrindo a visão para viver o que Jesus fez por nós. Se ele foi o único que não foi poupado, se ele morreu por nós, eu tenho que viver esse amor todos os dias. Quando a gente fala nessa data, quando existe no calendário essa data, é algo para a gente assim, orar, colocar os dedos no chão, em gratidão, orar a Deus por tudo que ele fez por nós, porque não foi pouca coisa, não é algo que passou, é rápido, morreu, pronto, acabou. Não. Se nós existimos hoje, se existe aquela compreensão do perdão, do amor ao próximo, tudo porque os nossos pecados foram perdoados com a morte de Jesus. Então, nós temos que abrir a visão, olhar o sentido da Páscoa, com uma visão não só de costumes do mundo, né? Mas olhar a visão, ter a visão para olhar a Páscoa como algo que é muito significativo na minha vida, na vida de todo mundo. Essa é a preocupação que nós temos que ter pelo verdadeiro sentido da Páscoa, por quê, né, dessa palavra, como o senhor explicou muito bem. Então, acho assim, é válido a gente ter esse conhecimento, é válido a gente compreender tudo que o senhor está nos ensinando, porque nós precisamos abrir a nossa visão. É muito mais profundo do que apenas uma data comemorativa. Exatamente. Você entrando nesse assunto, só a título de comparação. Por exemplo, nós comemoramos o nascimento de Jesus, né, 25 de dezembro. Porém, não é algo que está definido. Existe uma data, nós colocamos tudo mais que é 25, porém nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Por que eu estou falando isso? Porque o nascimento de Jesus, ele não está com clareza. Existem estudos aí em que dia ou mês ele pode ter nascido. Não vamos entrar nisso. Porém, a Páscoa já não. A Páscoa já define quando ele morreu e ressuscitou. Então, o nascimento não está definido na palavra, mas a Páscoa está. A Páscoa, nós sabemos exatamente que dia, quando, exatamente correto. Essa informação chegou para nós através da palavra de Deus. De acordo com isso que a gente vai trabalhando, que eu falei do calendário judaico. Então, a Bíblia nos define a morte e ressurreição de Jesus. Então, se nos define a morte e ressurreição, quer dizer o quê? Que é através da morte e da ressurreição dele que eu me aproximo a ele. Não é através do nascimento, mas é através da morte. É através da memória, daquilo que ele fez por mim. Por isso que falam, né? Não é como você começa, mas é como você termina. Você termina, exatamente. Porque nós nascemos na hora que ele termina com o sacrifício dele na cruz do Calvário, mas ressuscitando por nós. E no término da vida dele aqui, inicia-se para nós a oportunidade de viver uma nova vida, que é a eternidade. Se Jesus não tivesse morrido, não existia a eternidade para nós. Se Jesus não tivesse morrido, entrado nessa brecha por nós, no dia de Páscoa, nós não teríamos perdão, seríamos condenados, não teríamos contato com o Senhor. Se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos na dispensação da graça. Nós não teríamos a graça sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor se renovando toda manhã sobre a nossa vida. Nós não teríamos. Né? Então, a Páscoa em si, quando Jesus ele decide fazer isso, não ser poupado, é justamente para que nós pudéssemos ter um novo caminho de vida. Isso aqui E faz conhecer sentido. o amor verdadeiro, né? Conhecer o amor verdadeiro do nosso Pai para conosco. Esse amor, ele é um amor verdadeiro. De repente, Esse. se não tivesse ocorrido tudo que ocorreu, da forma como foi, de repente a gente não conheceria esse amor. E nós não saberíamos falar sobre um amor verdadeiro. Porque não tem prova maior de um amor verdadeiro como esse. Não tem.
E justamente por isso que nós chamamos, né, do amor incondicional. Sabe aquela canção que fala assim, ousado amor? Uhum. Ousado amor? Na verdade, a tradução dela do inglês não é ousado amor. A tradução do inglês é imprudente amor. Ou seja, na questão que a imprudência no sentido de eu não quero nem saber, eu vou realizar o propósito. Nesse sentido. Não está ligado só à ousadia, mas na clareza da palavra está ligado, tipo, independente de tudo, eu vou estabelecer o meu amor nessa terra. Independente de cruz, que era a pior morte era a morte de cruz. Sim. Independente de chibatada. Independente, sabe do que, Soraya? Que todo mundo está preocupado hoje em dia. E Jesus não estava preocupado de reputação. Jesus não estava preocupado com reputação. Todo mundo xingando e chamando ele de blasfemador. Até os dias de hoje, judeus, quando falam de Jesus lá, falam o Jesus que eles chamam de Yeshu. Eles não chamam de Yeshua, porque nós chamamos de Yeshua, né? Mas na verdade é Yahuashua Hamashia no hebraico, que é Jesus o ungido, né? O escolhido, o nosso ungido. Ungido para nós, né? Para nós temos a vida eterna. Lá eles chamam de Yeshu, que na língua deles é porco, né? O blasfemador, os judeus que não se converteram a ele. Então até os dias de hoje ele carrega isso com algumas pessoas, judeus não convertidos. Por isso que diz a palavra que ele veio para os deles, mas os dele não o aceitaram. E aí o evangelho chegou a nós que somos os gentios, mas somos os gentios a partir do momento que o evangelho não chega. Hoje, muitas pessoas estão na igreja e não sabem disso. Eu sou gentil. Não, você já não é mais gentil. Você era gentil até o evangelho chegar até você. Que a partir do evangelho que chega até você, você é justificado pela fé. Há uma diferença entre gentil e justificado pela fé. Gentios são os de fora. São aqueles que ainda não aceitaram. Os justificados são aqueles que são justificados pela fé, pelo sangue. O sangue tem poder na vida dos justificados pela fé. Então, Jesus, ele fez tudo isso por nós e ele deixou a reputação de lado, que é o que tem matado tantas pessoas. Quantas pessoas se preocupam tanto com a reputação? Mas que vão pensar de mim? Mas, na verdade, lá dentro de casa, ela vive uma máscara. E viver a máscara em si não faz bem para ninguém. As pessoas estão preocupadas com a reputação. Jesus, ele foi na cruz do Calvário. E eu vi um testemunho, estava assistindo uma live de um rapaz que ele ficou entubado 27 dias e 58 dias no hospital. Aí ele falou que no final, quando ele saiu da intubação e tudo mais, foram trocar ele, tirar a fralda. As enfermeiras entraram e tiraram a fralda dele. Ele estava sem o pano. Aí as enfermeiras sempre fechavam a porta do corredor. E naquele dia não fecharam. Aí ele começou a chorar. A enfermeira olhou para ele e falou assim: "Por que o senhor está chorando?" Aí ele falou: "Eu estou constrangido. Estou me sentindo constrangido, humilhado aqui, né? A porta está aberta." E ele estava nu. Aí ela: "Ai, desculpa." A enfermeira foi lá e fechou a porta. Na hora que a enfermeira foi lá para fechar a porta, o Espírito Santo falou com ele assim. Jesus, né? Falou com ele. E ele disse assim para ele: Não se sinta humilhado. Você não sabe o que é ser humilhado. Não se sinta constrangido. Você não sabe o que é ser constrangido. Naquela hora, ele começou a chorar de novo. Aí a moça voltou e falou assim: "Nossa, mas o senhor está chorando mais." Aí ele falou assim: "Não, eu não sei o que é ser humilhado. Eu não sei o que é ser humilhado." Aí ele fala isso para ele, sabe? Então Jesus, ele na cruz do Calvário, ele sim sabe o que é humilhação. Ele sim sabe o que é julgamento. Ele sim sabe o que é ser caluniado sem ter feito nada. Por isso que ele é a verdadeira justiça das nossas vidas. Se alguém está me assistindo aqui, está passando por alguma dificuldade, por algum problema, algum desafio, ele é a tua justiça. E acabou. Ele é a tua justiça. Não tem justiça melhor que não seja de Deus. Amém. Exatamente. Obrigada, pastor Bruno. Eu que sei agradeço. Que você tem uma outra live ainda, né? Sim, eu convido quem quiser participar, vai ser no Facebook da igreja, tá? Vai ser quem quiser participar. Nós vamos falar hoje sobre a marca da besta.
Então, vai ser Isso. uma live um pouquinho Quem está aqui também conosco mais... essa noite, entra lá na live da igreja. Qual que é o Facebook da igreja, pastor? Segunda IEQ São Manuel. Isso. Entrem lá na Segunda IEQ São Manuel, aqui pelo Facebook, e acompanhe também a outra live que o pastor Bruno vai fazer. Eu quero te Eu mandei nos agradecer do fundo do comentários meu aí, ó. coração, tá? Quero te agradecer mesmo, do fundo do meu coração, por o senhor ter disponibilizado o seu tempo para nos ensinar, e foi um ensinamento muito precioso para todos Amém. nós, para todos que estão assistindo, para todos que ainda vão assistir, né? Mesmo o senhor com a sua rinite atacada, o senhor está aqui firme e forte. Vou Eu tomar um louvo a Deus, Loratadine agora. louvo a Deus pela sua vida. Eu só peço agora para a gente encerrar, que o senhor encerre com uma oração, então. Pode ser? Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Já estou com saudade de todo mundo aí. Um Tem abraço que vir. muito grande para vocês. E vamos sim. Quem sabe eu logo apareço com a Gabi aí, vai ser uma benção. Ai, vem, manda um beijo enorme para a Gabi. Estamos com saudades Pode dos deixar. dois. Pode deixar que entrego sim. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento abençoado, onde o Senhor esteve conosco, Senhor. Obrigado pela vida da pastora Soraya, Pai, que através dessa live pôde, Pai, nos dar a oportunidade de falar do verdadeiro sentido da Páscoa. Senhor, que todos nós possamos estar ligados em Ti, Senhor, entendendo Sim. que realmente estar em Ti é ter uma vida de sentido. Esse algo, Pai, tem estado pesado para nós, para alguma pessoa que está nessa live. Alguma pessoa que está sentindo peso na sua mente, no seu corpo, nos seus ombros, relacionado à vida, às coisas que têm acontecido. Eu te peço, ó Pai, mostra para ela, Pai, que o maior peso o Senhor já levou. O Senhor já levou todo o jugo, Pai. O Senhor já levou todo o fardo. Por isso, ó Pai, traz sentido de vida para essa pessoa, para que ela comece a olhar para Ti e pare de olhar, ó Pai, para as dificuldades que tem só assolado e afastado ela de Ti. Senhor, que possamos sentir a Tua presença e que onde minha voz alcançar, essa família seja abençoada, tocada. Essa pessoa seja abençoada, tocada. No mais profundo do seu sentimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Bruno, obrigada. Pessoal todo, Lenice, obrigada por ter entrado, Lenice, Deus te abençoe. A Cris, o Garcia, a Lucilene, a pastora Inês, todos vocês que nos acompanharam. Eu vi que a minha irmã entrou também. O Éder conseguiu entrar um pouquinho, porque está de plantão na farmácia. Mas todos vocês que entraram, um grande beijo. Pastor Bruno, que o senhor seja muito usado ainda por Deus, eu te agradeço. Eu louvo a Deus Amém. pela sua vida, eu oro muito pelo seu ministério e que o senhor tão cedo possa estar aqui conosco também, em algum trabalho encontro com Deus, alguma campanha aqui na Amém. Vai ser igreja, um que prazer. você e a Gabi possam estar aqui com a gente, tá bom? Um grande beijo a todos Amém. vocês e até semana que vem. Tchau! Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.